achei um defeito, uma peça com defeito. Então, é a quantidade de lotes e quantidade de peças por defeito por lote. E tem um gráfico igual a esse daqui. Aí eu vou falar assim, qual que é a média de peças defeituosas por lote? Né? Você vai falar, é a média ponderada. Qual que é a mediana? Qual que é o percentual de lotes que tem até 2 peças com defeito? Entendi. Tá. Lá está escrito assim mesmo, percentual de lotes que tem 2 ou menos peças com defeito. Então, se eu estou falando que nem se fosse aqui, se eu perguntasse assim, né, que tem qual o percentual de famílias que tem, não vai esquecer isso, né, pelo amor de Deus, né? O percentual de famílias, não foi isso que caiu nessa prova aqui, né, nessa daqui que vocês fizeram, né? Mas vamos supor que tivesse escrito assim, o percentual de famílias que tem 2 ou menos filhos, né? Você não vai considerar na hora de contar só esse daqui, né? Porque essas famílias aqui também têm menos que 2 filhos. Essas famílias aqui também têm menos que 2 filhos, entendeu? Então, não cometa esse erro. Tá, então já falei 2 questões já da prova. A outra questão. Ah, a outra questão é legal. Eu achei uma das questões mais legais que eu fiz aqui, desde que eu trabalho aqui. Imagina, ó, que você tem isso aqui, ó. Aqui, vamos supor aqui notas, aí. Não é notas lá, mas vamos supor que é notas. E aqui é a frequência relativa. Então, deixa eu aumentar aqui para ficar bonito. Notas, vamos pegar aqui, né? 6, 7, 8, 9, 10. Fala aí um número qualquer aí, vai. Pode falar. 20? Tá, mais um. 5. 12. 8. Peraí, agora não precisa falar mais não. 55. Tá. 45, né? Ah, não. Dos 10. Tá, então imagina que isso aqui é porcentagem, tá? Então, por exemplo, quantos por cento dos alunos tiraram nota 7? 5%. Entendeu? Né? Quantos por cento dos alunos tiraram nota 8? 12%. Eu não sei se vocês entenderam. Essa coluna aqui não é aquela coluna de frequência simples. É a coluna de frequência relativa. Né? Tá. Imagina que na sala tivesse 180 alunos. 180 alunos na sala. Quantos alunos, se eu falar para você assim, ó, quantos alunos ficaram com a nota menor ou igual a 7? Você ia falar, se eu perguntasse em porcentagem, né? Se eu perguntasse em porcentagem, quantos por cento dos alunos ficaram com a nota menor ou igual a 7? 25. Então, 25%, né? Mas imagina que eu mude a pergunta. Eu vou falar assim, vou perguntar a porcentagem, porque a porcentagem está na tabela. Vou perguntar assim, quantos alunos ficaram com a nota menor ou igual a 7? Não a porcentagem está ali. Né? A sala tem 180 alunos. Quantos alunos ficaram com a nota menor ou igual a 7? 45. Explica aí, Gustavo, por que é 45? Porque é 25%. 25%. Né? 25%. Você tem 180 alunos. Aqui na tabela de frequência relativa está dizendo que tem 25% que ficou com a nota baixa, né? Menor que 7. Menor que 7. Igual ou menor que 7. Se você tem 180 alunos na sala, então é 45 alunos. Tá bom? Né? Isso é fácil aí, né? Isso é fácil. Lá na prova, se cair um número, por exemplo, vamos supor que eu fizesse, é que aqui vai dar tudo 63. Tá, vamos supor aqui 63, acho que vai dar errado isso aqui. Eu quero que dê um número quebrado, né? Quantos alunos ficariam com a nota igual ou maior do que 9? Eu sei que é 63% dos alunos, né? Mas isso dá quantos alunos? Igual o quê? Igual ou maior do que 9? 113,4. Isso, 180 vezes 0,63, né? 113,64, tá?
Aí você vai arredondar, aí não tem sentido falar 113,4 alunos, né? Não é que não tem sentido, até tem sentido, mas lá essa aqui é uma de alternativa, não vai ter alternativa 113,4, vai ter alternativa 113, entendeu? Se arredonda pro Menor. não, pro inteiro mais próximo. Se for 113,9, você tem que apontar que a alternativa correta é 114. Aí você fala assim, puta, professor, mas vou ter que... Não, calma, eu não vou colocar nenhum número tão perto assim, entendeu? Não vou... por exemplo, se a resposta for 113,4, entre as alternativas vai ter lá 113, aí não vou colocar 114, porque senão você vai ficar pensando, e agora? 113 ou 114, né? É sacanagem. Então eu já não vou colocar. Eu já não vou colocar. Falei outro. O que mais? Ali essa terceira. Você já falou 3? Já falei 3, né? Isso aqui é muito fácil. Vou tirar da prova. Tira não. Tem uma questão lá que ela tem um enunciado, assim, né? Ó, mas sério, não fica pensando no enunciado. É porque o pessoal quer que a gente coloque enunciado e tal, mas no final das contas tem que fazer uma conta. Eu vou ler o enunciado, né? É assim, ó. Um fundo de investimento imobiliário monitorou a taxa de vacância de um condomínio, de um conjunto de edifícios comerciais. Parece que está ficando difícil a questão, né? Durante 7 meses consecutivos, obtendo os seguintes percentuais. Aí tem 7 percentuais. Pensa na sua cabeça, falei tudo isso, tem 7 percentuais lá, né? Um analista econômico precisa apresentar um resumo executivo, contendo a média e a mediana desse conjunto de dados, para subsidiar uma estratégia de mitigação de riscos, né? Quais são, respectivamente, esses valores? Em outras palavras, né? Qual que é a média e a mediana, né? Então tem um enunciado lá que tá dando uma situação lá, mas no fundo, você tem que pegar os valores, calcular a média e a mediana. Vocês sabem fazer isso, né? Porque caiu isso na outra prova, né? Na outra prova tinha uma questão aqui, ó. Não tinha questão assim, mas vocês sabem fazer. São 7 valores, tem que calcular a média e a mediana, né? E essa é de alternativa ainda, para ajudar. Então é para calcular a média e a mediana. Tá. Tem uma outra questão lá também. Gente, fala do enunciado lá, no controle de qualidade de uma indústria, não sei o que, tal. Você lê o enunciado com atenção, né? Vê o que está pedindo lá. Mas no final das contas, tem 5 valores. E aí fala assim, exige o cálculo da variância e do desvio padrão amostrais desse processo. O que você tem que fazer? Pegar esses valores e calcular. Calcular o quê? A variância e o desvio amostral. Né? Só isso. Os dois. Na questão cai dos dois. A variância... Não, mas o desvio amostral. Não. A variância padrão... a variância e o desvio padrão amostrais, né? Nossa. Tá? O amostral é aquele... Vamos lá. Populacional? Não. O amostral é aquele que dá direto na HP. Sim. Né? Aquele que dá direto na HP. Então, por exemplo... Ó, isso aqui é da prova passada. Esse trezinho não vou mais usar. Isso aqui é da prova passada. Vou fazer na HP. 13, 8, 15, 8, 9. Peraí. 13, somatório. 8, não deu certo. Função 13, somatório. 8, somatório. 15, somatório. Você somou. Somou. Somou, né? Somatório. Pronto, acho que deu certo. Tomara que deu certo. 13, 8, 15. 8, 9, 13. 8, somatório. 9, somatório. 13, somatório. 6, 4, 14 e 14 e 12. 6, somatório. 4, somatório. 14, 14, somatório. 12, 12,
somatório. Bom, são 10, né? Se eu apertar G ponto, ele dá o desvio padrão amostral. Então, o desvio padrão amostral. Não é a variância, tá? Não é a variância. Como que eu faço para chegar na variância? Eu elevo ao quadrado. Pego esse valor aqui e elevo ao quadrado. Pega 2. Ó. Então, se a prova fosse isso aqui, né? Se a prova fosse isso aqui, né? Você ia falar o seguinte aqui, né? Você ia falar assim, ó. Desvio padrão amostral é igual àquele primeiro valor que deu, que era G ponto aqui, 3,71. 3,71. Variância amostral é igual isso aqui elevado ao quadrado, 2, 13,73. Isso é o jeito de fazer pela HP. O jeito de não fazer pela HP é muito chato, muito complicado, né? O jeito de não fazer pela HP, você tinha que calcular primeiro a variância, depois o desvio padrão, né? Eu vou fazer no Excel aqui. Deixa eu colar isso aqui no Excel. Vamos ver se está certo. Para ficar rápido, para não ficar tão cansativo. Isso aí dá a cara da indenização, né? Fica caindo a cabeça. Ó, Fica indo, acho. os valores são esses. Ó, agora eu vou fazer como se eu fosse fazer na mão, tá? Os valores são esses daqui, ó. A média é 10,2. A média é 10,2. Então eu vou pegar cada valor desse aqui, vou subtrair, vou ter que abrir um parênteses, vou ter que fazer assim, pegar o valor, subtrair da média, que é 10,2. Vocês viram que para calcular a média eu fui, ó, o Excel é fácil, né? Que dá aqui, né? Mas se eu não fosse no Excel, eu teria que somar tudo e dividir por 10, né? Então, ó, aí eu vou pegar o valor e vou comparar com a média, ou seja, eu vou pegar o valor menos a média. E depois eu vou elevar ao quadrado, né? Então, por exemplo, esse valor aqui em relação à média, de 13 para 10,2 dá 2,8 de distância. Aí é pegar isso aqui e elevar ao quadrado. Do 8 para 10,2, né? Do 8 para 10,2 dá 2,2, né? Esse menos 10,2. Dá 2,2. Aí eu pego e elevo ao quadrado. Se eu fizer tudo isso aqui, ó, eu tenho 10 desvios elevados ao quadrado. Como que eu calculo a variância? A variância amostral. Já não é o elevado ao quadrado? Não. É a soma disso aqui. A variância é um valor só. Você tem 10 valores aqui. Entendeu? É a soma disso aqui dividido por 10 ou por 9? Por 9. Pela quantidade menos 1. Então a variância seria 13,73. Né? E o desvio padrão? Desvio padrão amostral seria a raiz quadrada daquele número, que é 13,7. Né? Foi isso que a gente achou? Olha lá, 13,7, 13,73. Né? Só que nesse processo de você fazer, não no Excel, né? Você teria que fazer na calculadora, um por um. Ele é mais trabalhoso. Quando você faz na unha, assim, né? Comparando cada valor com a média, não sei o que, tal, você tem que calcular a média primeiro, depois pegar cada um dos valores, comparar com a média e levar a diferença ao quadrado. Aí você vai ter, que nem nesse caso aqui, teria 10 diferenças elevado ao quadrado. Soma tudo e divide pela quantidade menos 1 e divide por 9. E aí você não chega no desvio padrão ainda, chega na variância. Para chegar no desvio padrão, você tem que tirar a raiz quadrada. Na HP é o contrário. Na HP, aquele pontinho da HP, o G pontinho da HP, ele já dá o desvio padrão. Né? Ó, quando você vem na HP aqui, G pontinho. Olha lá, ele já deu o desvio padrão. Aí para eu fazer a variância, eu faço a operação inversa da raiz quadrada, que é elevar ao quadrado. Tá bom? Então tem uma questão assim na prova. Essa é a segunda prova mais fácil que eu já fiz. A primeira foi a primeira que vocês fizeram. Então essa vai estar mais difícil. Não vai ser fácil se deixar consultar.
Pode consultar. É A como outra também foi com consulta. Ah, gente. ele falou que. Ah, essa eu acerto 5, pô. Não é possível. Não, esse é 10, né? Não, você tem que tirar 10, agora vai ter que 5. estudar. Tem que estudar. Tá. Tem uma outra questão que é para você ter uma tabela parecida com essa. Ela é quase igual a essa questão aqui. Ó. Ela é quase igual a essa questão aqui, só que é quase igual. Só que não tem tanta coisa. Ela é uma alternativa, né? Para você calcular a média, só a média. Que na prova passada, ó, vocês calcularam a média. Calcularam, né? Bom, alguns calcularam. Alguns fizeram lambança, né? Alguns somaram tudo aqui, alguns fizeram assim, né? Bobinho, inocente, né? Somou tudo aqui e dividiu por 6, né? Não é a média ponderada, né? Então é para calcular, vocês vão pegar isso aqui e calcular a média ponderada, só isso. Tem uma questão da prova que é isso. Dados, valores tal, da tabela tal, calcule a média ponderada. Tá. Acabou. Não está escrito ponderado, está escrito média. Mas se não é um rol, se está numa tabela, é a média ponderada. E a outra coisa, a outra é uma probabilidade, só uma questão de probabilidade. Aí, vocês lembram? Eu vou até mandar. Professor, vai cair então praticamente a N1 de novo, mais uma questão de probabilidade e de variância de desvio padrão. Isso, e daquela de A de distribuição normal. É verdade. Beleza. Quer ver? Vocês lembram? Claro que lembram, a gente. Vocês lembram tudo que eu falo? Ó, teve uma semana que a gente veio no laboratório aqui, aí a gente fez um monte de exercícios de probabilidade, lembra? Vai cair um daqueles, ó. Eu tô com a lista completa aqui, né? Só que assim, na verdade a minha lista completa é a que está no livro, um ou outro, essa lista aqui, ó. Que nem aqui, nesse aqui, eu meio que expliquei, né, ó. Nesse aqui, um número par aparece no lançamento de um dado. Qual que é a probabilidade? Aí eu estou explicando aqui que o dado pode aparecer de 1 a 6 e só os vermelhos são pares. Então tem 3 vermelhos, então a probabilidade é 3 em 6, né? Simplificando 1 em 2. Então alguns, na hora de resolver, eu fiz aqui uma... Agora tem uns que não dá nem para assim, é meio que colocar o gabarito, né? Por exemplo, aqui, ó. Um número inteiro é escolhido aleatoriamente dentre os números de 1 a 50. Determina a probabilidade que o número seja divisível por 5. Aí, bom, de 1 a 50 tem quantos números divisíveis por 5? Tem 10 números, né? Que é 5, 10, 15, 20, né? 20, 25, 30, 35, 45, 50. 10 números em 50. Então, qual que é a probabilidade de você achar um número que é divisível por 5? São 10 em 50. Só que no gabarito não vai estar a resposta 10 sobre 50. Vai estar a resposta simplificada, 1 sobre 5. Tá? Então, eu vou escolher uma questão dessa daqui, que não é a mais difícil não, tá? Peguei uma bem... que não é a mais difícil. Tem umas bem chatinhas aqui. E aí eu coloquei lá na prova. E aí deu 7 questões, né? Estão contando? Deu 7. Uhum. É isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Acho que não. Não, né? Ó, eu fiz tudo isso para ninguém ficar de exame, porque o exame é no dia do jogo do Brasil com a Escócia. No mesmo horário, às 19 horas. Nossa. Não quer vir, né? Eu vou trazer minha TVzinha, vou aplicar a prova, vou ficar vendo o jogo aqui, não. Com fone de ouvido. Não. É a segunda essa daí, né? E quem não passar na primeira... Por um na segundo eu segunda. achei que a prova ia ser no dia 24. Não. Não, próxima semana que vem. Só que quem não juntar os 6 pontos que precisa lá, né? O senhor dá, professor? Já você não vem. A